Vamos lá conversar com a Érica Moraes, que já chegou aqui. Tudo bem? Tudo bem. Você viu que o programa combinou completamente com o assunto que a gente ia falar, né? Tá tudo se encaixando. E tudo interligado. Para você que está chegando agora, não viu o comecinho do programa, falei que a Érica ia estar aqui com a gente para falar sobre a gente criar memórias afetivas, né? Memórias emocionais, enfim. Daquelas que a gente não esquece nunca, né, Érica? O que são essas memórias afetivas? Eu costumo dizer assim, que a gente tem uma memória da infância bem mais viva do que da vida adulta, né? Tem coisas que a gente lembra da nossa infância que parece que aconteceu há menos tempo do que aconteceu semana passada, porque esse tempo, essa infância, ela é rica de tantos detalhes, né? E aproveitar esse tempo que a gente está em família, que está compartilhando desse processo de formação, né, a gente chama de alfabetização emocional. Ai, que legal esse termo. Porque assim, ó, o que acontece? A gente foi diminuindo os vínculos familiares, as famílias ficaram menores, a gente mudou da rua que a gente brincava, né, para de repente ali o apartamento, o condomínio. E veio o celular. E aí a vida tá sempre corrida e a gente acaba não tendo tempo, né, entre aspas, porque as mesmas 24 horas a gente tem todos os dias, mas a vida vai passando e se a gente não se priorizar nesse sentido, passa, né, o tempo, as crianças crescem, a gente não viveu, não aproveitou, e não só para as crianças, mas para o pet, como você falou, para os amigos, porque senão a gente vai trabalhar, vai para casa, vai para academia, dorme, e a semana vai, o mês vai, o ano vai. E isso é uma coisa que eu acho que, inclusive, de colocar, sabe, na agenda mesmo, né, de a gente e organizar a vida para que isso não seja algo que a gente possa fazer esporadicamente, porque esses momentos, eles não estão vinculados necessariamente a eventos grandiosos. A hora de fazer a comida pode ser esse momento de você juntar todo mundo, né, para escolher o que a gente vai fazer junto. A hora de a gente, por exemplo, lavar o carro junto, sabe? Essa coisa de a rotina da vida, né, o cotidiano pode ser preenchido por significado, por sentido. E é isso que gera, na verdade, a memória. Dias desses, estava conversando com alguns amigos e um deles comentou sobre... não mora mais perto da família, né? Se mudou para estudar e tudo mais, e falou sobre a saudade que ele tinha de... a gente estava falando de bolo, olha que assunto bobo, né? Tava falando de bolo, daí ele falou, nossa, eu aprendi a fazer bolo com a minha mãe, e eu lembro, nossa, e o sabor, e não sei o que, começou a falar e começou a chorar. Emocionou. Porque lembrou que ele aprendeu a fazer bolo quando era criança, e hoje ele lembra, mas ele quase não está com a família e tudo mais, e isso mexeu num lugar com ele, muito forte. Isso sim, eu estou dando um exemplo dele, mas eu posso falar de tantas histórias, né? A gente falou os meninos que cantavam lá quando era criança com o pai, a gente falou da pesca que vai ter domingo uma baita oportunidade para criar mais memórias, né? Com a família, todo mundo junto. Pode ser divertido, até o estresse, sei lá, ai meu Deus, não pesquei, arrumar desculpa de pescador, né? Isso, a desculpa do pescador. E é isso, sabe? A gente colocar sentido. E eu falo que a vida tem, aquela velha frase, né, que a vida tem o sabor de quem tempera, né? Então, isso que você falou do estresse, da correria, né, e dos ajustes que a gente precisa fazer para a vida dar certo no cotidiano, com todos os compromissos que todo mundo tem, que faz a vida ficar leve. Não é que a gente deixa de ter os problemas, ou os compromissos, ou as responsabilidades, mas a gente não torna isso um fardo, porque esses momentos, né, do bolo, da conversa sentada na varanda lá na frente de casa tomando um tererê, ou o chá com alguém da família, visita para alguém que você gosta, isso que vai dando leveza, vai fazendo o contraste, porque vai ter o dia que não tá legal, mas isso vai dando, sabe, aquela calmaria, aquele né, descanso no meio dessa rotina. E para todos nós isso é importante, né? Todo mundo tem essa necessidade de encontrar esse espaço que pode ser ele mesmo, que pode brincar, que pode descontrair. Não pode ser não precisa ser uma super produção, né? Não! Inclusive, até para ilustrar um pouco, a Érica até mandou algumas fotos pra gente, e também é legal, né? A gente vai ver ali fotos de memórias afetivas, algo nesse sentido.
Não é nada perfeito também, né? Não é algo que precisa ser necessariamente... Olha que legal, é sua família? É a minha família. Olha que bonitinho. Quem são eles? É o Júlio, meu esposo, a Lília Maria e a Ana Laura. Ai, que bonitinho. Inclusive, nesse exato momento, eu tô aqui dando entrevista para você, eles estão ali vendo os animais, andando no meio da natureza. Aqui na FAG. É a gente tornar esse momento, porque eu tô aqui no compromisso, mas eles estão lá se divertindo e depois a gente vai fazer essa troca. Você falou sobre ser elaborado, né? Eu falo assim que às vezes até as crianças trazem isso para nós, do que a gente vai fazer. Um dia minha filha colocou um vestido que é meu, a minha mais velha, e aí a mais pequena queria um vestido também. A mais velha colocou uma música, a pequena falou, mãe, coloca um vestido, nós vamos dançar, a gente é princesa. E aí a gente começou a dançar na sala. Agora isso já virou um evento da nossa família, pelo menos uma vez no mês a gente precisa fazer isso. Então é deixar essa criatividade vir também. E eles gostam, assim, desse tempo que a gente tem com eles. Porque senão a gente tá só assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Vai na balé, vai na escola. A memória afetiva são memórias duras aí, né? Da infância, desse momento que foi difícil, que né, teve que fazer isso. E aí eu falo que, claro, vai ter dificuldade. Mas se tiver esse outro lado, vai equilibrando a balança. Por que não, né? Exatamente. E até a gente tem mais e mais aí, tem brincadeiras afetivas, tem vários detalhes, apesar do tempo estar corrido, né? Mas isso que é legal. Ó, isso aí, ó, que tá passando ali, a gente congelou os brinquedinhos num pote, depois elas brincaram de descongelar. Foi uma diversão, assim, a gente foi brincando de descongelar. Olha que coisa mais simples. Sim, não custa nada, né? Só parar e fazer acontecer o momento. Olha que bonitinho. Ó, isso aí é nossa rotina matinal, o mingau de aveia sentado no portal. Ali. E isso é uma memória afetiva que eu tenho da minha mãe fazendo isso comigo. Olha que legal, né, vamos sentar ali e comer junto. Daí eu fui fazendo com ela, agora eu faço o mingau e ela fala assim, mãe, vamos ali no nosso lugar. Já tá na cabeça dela que é lá. Então é isso, né? Isso que a gente vai deixando. Mais importante até do que, eu falo, a herança, a questão financeira, material, que também é legal, mas eu falo que se a gente quer de verdade enriquecer os nossos filhos, a gente tem que torná-los emocionalmente fortes. E você falou de vários exemplos aí, nossa, me veio tanta coisa na cabeça. O cafezinho da tarde lá na minha família, dava umas 4 horas e ia descendo, tia e tia, outra tia, cada um traz pão, outro traz mortadela, outro traz o queijo, um faz o café, um lava a louça depois. A minha mãe, quem me acompanha nas redes sociais, quando a minha mãe tá aqui, ela não aguenta as pessoas pedindo bolinho de chuva, porque como ela faz o bolinho de chuva, assim, não existe, é bolinho de chuva é da minha mãe. Lá na minha família, se a gente vai se reunir, minha mãe faz bolinho de chuva, pode estar 40 graus. Sem chuva nenhuma. A galera nenhuma. adora. Então, assim, esses detalhezinhos. A gente brincava no nosso vizinho que água, sabão e ficava ali brincando de escorregar e de... Nossa, são coisas tão simples, mas isso assim, isso com os amigos, né? Mas com a família também, esse acolhimento, né? E talvez até, e isso obviamente vai refletir na vida adulta, no adulto que essa criança vai se tornar. Com certeza. Eu falo que isso aqui é o mais importante, porque a gente está plantando sementes neles, né? Nós somos resultado, você, daquilo que foi plantado lá na nossa infância. A nossa inteligência emocional, claro que depois a gente pode, como adulto, desenvolver isso, mas a base da nossa psique, ela é formada na infância. Então, a gente está plantando sementes para um adulto saudável emocionalmente no futuro. Então, não dá, claro que a gente não vai conseguir fazer tudo, mas se a gente der a direção, depois acaba que você vai ver, né? Vai partindo deles, vai vindo deles eles se sentem livres para sugerir, para dar ideias, né? Então, a minha mais velha, mãe, eu queria fazer uma receita, mas hoje eu queria fazer sozinha, você deixa, né? Por quê? Porque ela queria fazer para mostrar o resultado, para servir para a família. E a comida tem muito disso, né? Dessa coisa da afetividade, até tem um nome, chama comfort food. A gente vincula a emoção, por exemplo, o bolinho de chuva é o da sua mãe. Nossa, mas né? sem dúvidas. Então a gente vai gerando gatilhos emocionais positivos com as experiências que a gente viveu, e a infância é o solo mais fértil disso. Por isso que eu estou falando bastante da infância. Mas enquanto adultos, quando a gente está vivendo essas experiências em família,
a gente vai curando a nossa própria criança interior. Porque às vezes eu não tive isso. Eu não tive isso. E quando eu me permito viver, eu curo essa dor, essa falta que eu senti, não cobrando mais. Por que minha mãe não fez? Por que minha avó não fez? Por que meu pai não fez? Não, eles deram o que eles tinham para dar, foi ótimo. Mas se eu consigo agora fazer um pouquinho mais e dar mais alguns passos, por que não? E aí a gente vai também, né, ficando melhor por dentro, conseguindo ter isso com mais leveza. Porque às vezes a gente se cobra, porque não devia estar brincando, devia estar estudando, devia estar fazendo tal... Não, por que será, né, que a gente... Anda de chinelo, rala o joelho, sobe em cima da árvore, se rala, se machucar. Tudo bem, tem toda uma preocupação com a saúde, tudo, mas são memórias, né? E até esse levar para a vida, a criança para a vida, a criança criar coragem, criar autonomia também, tudo está envolvido. Tudo aí, né? está envolvido. Quando a gente vai desenvolvendo a relação com essas emoções, né? E emoções são todas, a gente está falando de coisas bem positivas, mas tem a frustração de tentar ali tirar um negocinho do gelo e não dá certo, a pequena fala, a grande consegue ou não. Tem a frustração, vai aprender a lidar com a frustração. Faz parte, né? Tem a tristeza, tem a espera, porque se tem que, por exemplo, nesse exemplo, esperar congelar, porque não é na mesma hora que fez que vai ficar pronto. Então, olha quanta coisinha a gente vai preparando, né, essa cabeça para conseguir lidar no futuro e também na escola, com os coleguinhas, sendo muito mais saudáveis. Tem alguns estudos que, inclusive, em relação a isso, só para fechar, a gente consegue diminuir indicadores de violência com isso. Olha, porque que importante. Quem está emocionalmente bem, né, consegue se gerenciar melhor quando as coisas não estão tão bem. E aí não vai para o caminho da violência, por exemplo. Então, é muito importante. Adorei, Érica. Obrigado. Criei memórias aqui com você. Ai, que bom. Que Espero que o pessoal de casa tenha gostado também. Volte sempre. Muito obrigada. Veio sim. Espero que você tenha gostado e memorizado esse programa, que foi uma delícia também. Um bom fim de semana para você. Já estou com saudade. Segunda